hoje eu quero falar da minha última leitura, O Detento, da Freida McFadden, que segue, é claro, a receita dela. Mas será que eu gostei? Eu quero falar um pouquinho disso, fazer uma pequena sinopse sem spoilers. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos ao Detento. Em O Detento, quando eu digo que a Freida segue uma receita própria dela, é que ela tem uma narrativa no presente e em primeira pessoa. Isso é uma regra dos livros dela. E nesse caso, é um personagem que se torna um narrador. Então é ele que vai narrar toda essa história, com exceção do último capítulo, eu não posso revelar quem é o narrador, porque isso seria spoiler. E aí a gente tem outra característica. Muitas vezes ela começa com um prólogo bombástico, ela alterna narradores, o que não acontece aqui, mas nesse caso ela tem duas linhas do tempo. Então a gente vai ter a narração acontecendo nos dias atuais e 11 anos antes. E os capítulos vão se alternando nesse sentido. Apesar de não termos um prólogo em O Detento, o primeiro capítulo começa de forma intrigante. Uma pessoa entra numa penitenciária e começa ali a avaliar o quão desagradável é aquilo, que ninguém gostaria de estar naquele lugar. Você se pergunta o que ela faz ali. Logo a gente descobre quem é essa pessoa. É a Brooke Sullivan e ela está atrás de um emprego e fica um tanto incomodada com isso. A Brooke é a nossa narradora e personagem principal. A gente vai descobrindo mais coisas sobre ela. Por exemplo, que ela voltou para a cidade natal, procurou emprego como enfermeira de assuntos avançados, sei lá, ela tem um título, como enfermeira, práticas avançadas, e ela, por mais que ela tentasse, não conseguiu nenhuma colocação. O único lugar que ela conseguiu um emprego foi na penitenciária. E por que ela volta para a cidade natal? Os pais moravam ali naquela casa, eles morreram num acidente, ela que tinha brigado com eles, e a gente vai descobrindo os motivos dessa briga, volta então para morar na casa dos pais e viver nessa cidade um pouquinho mais pacata do que, eu acho que é Nova York que ela morava anteriormente, enfim, é esse o começo da história. Logo a gente começa a conhecer outros personagens, como o Josh, filho da Brooke, que tem de 10 a 11 anos, e vocês se lembram que eu acabei de falar que tem 11 anos atrás, né? Uma narrativa um pouquinho deslocada no tempo, então não tem a ver, né, obviamente, com isso. E tem outros personagens que vão sendo apresentados, por exemplo, o Shane. Shane, eu achei esse nome tão estranho. Mas enfim, o Shane, ele é um dos presidiários. E é um presidiário que apanha pra caramba, que sofre pra caramba, ninguém gosta muito dele. E não demora pra gente descobrir que ele foi namorado da Brooke no passado, né? 11 anos atrás. Outra pessoa que a gente vai conhecer é o Tim. O Tim é diretor da escola onde o filhinho da Brooke vai estudar. Ele é vizinho, praticamente, da Brooke. E também é amigo de infância daqueles, sabe? Amigos que juram amizade eterna, amor eterno, esse tipo de coisa. Então, são esses os personagens que aparecem. Eu vou avançar um pouquinho na história porque eu não resisto. Mas vocês vão descobrir isso nas primeiras páginas. O Shane, que está preso, é uma pena de prisão perpétua. Vocês vão descobrir que ele é acusado de algo bem grave, múltiplos assassinatos, e o depoimento da Brooke, que era a namorada dele naquela época, foi fundamental para colocá-lo na cadeia, para essa sentença de prisão perpétua. Pois é. E o Josh, que tem 11 aninhos, é filho do Shane. Não é nenhum grande spoiler, tá? Primeiras páginas você já descobre isso. E
aí o esquema segue bem a la Freida McFadden, revelando aos poucos as duas histórias. A presente, com a Brooke tentando se acostumar com trabalhar nessa prisão, de ter que se encontrar com o Shane, que ela nunca mais tinha visto desde que mandou o cara pra cadeia, que não revelou que tem um filho com ele, nada disso, porque ela sai da cidade para esconder esse fato. Enfim, então a gente vai tendo o presente dela, tentando se adaptar nessa cidade natal, fazendo com que o filho não sofra mais bullying, já que ela era tida como mãe solteira, porque de fato o que ela é. Enfim, e a gente tem ao mesmo tempo, 11 anos atrás, a Brooke nos contando do namoro dela com Shane, como ela se relacionava com os amigos, e um programinha que eles resolvem fazer e que vai ser exatamente aí onde todo o problema vai acontecer. Já passei de 10 livros da Freida lidos, então isso tem um certo peso, porque eu começo a entender um pouco como ela joga as informações. Os 2 últimos que eu tinha lido, eu tinha descoberto quem era o culpado, coisa que no começo ela me enganou direitinho, mas quando você vai lendo mais, enfim, ou depende da história, não sei dizer. Fato é que os 2 últimos eu já tinha pegado quem era o culpado, não totalmente, porque ela consegue criar uma trama tão detalhada e tudo tem uma explicação, tudo tem uma conexão com os fatos que foram aparecendo ao longo da trama, enfim. É difícil você matar toda a charada em todos os detalhes, isso eu acho que eu nunca fiz. Mas assim, o principal culpado, digamos, esse sim eu acertei nas 2 últimas. E nesse, eu já fui com aquela sensação, lá vem a Freida com o joguinho dela. E aí, parte do joguinho dela, e você vai logo perceber isso também, é colocar o Tim, que você sabe que é um mega super amigo da Brooke. Ela começa a colocar elementos para você começar a desconfiar do Tim, que tem alguma coisa errada com ele. Porque ela vai plantando essa dúvida ao longo dos capítulos. Então, a princípio, você fala, que legal, a Brooke tá com o Tim, mas logo você tá com a pulga atrás da orelha, porque tem alguma coisa errada com esse Tim. E aí você já começa a imaginar, caramba, então o Shane tá preso injustamente, o Tim, que de repente, ela vai querendo colocar essa ideia na sua cabeça. E eu não sei explicar, mas dessa vez isso me cansou um pouco. Ao longo da história, ficar convivendo com essas informações me deu um certo cansaço. Exatamente por isso eu fiz o preâmbulo, dizendo que eu já passei de 10 livros dela. Então eu não sei se o meu cansaço é por perceber a forma como ela está jogando, a autora, ou se a história em si não me cativou tanto assim. Eu fico mais inclinada a pensar que a história não me cativou tanto assim. Esse joguinho do cara preso, do cara solto, essa dúvida, a dúvida vai num crescente, isso se arrastou por muito tempo no livro e você só vai entender ao final mesmo. Contudo, ao chegar ao final, foi surpreendente. Conseguiu, mais uma vez, conseguiu me surpreender. Eu acho que talvez ter esses 2 expoentes na história reduziu muito o número de possíveis culpados. Então, talvez isso é o que não me agradou tanto nessa história especificamente, mas ela ainda assim conseguiu me surpreender, colocando esses elementos que ela já tinha plantado lá nas primeiras páginas, em cada detalhe bobo. Não tem detalhe bobo para Freida. Tudo tem um sentido e isso vai lá para o final explicar quem de fato é o verdadeiro assassino. E, enfim, então, por esse cansaço eu não gostei tanto. Eu acho que eu dou 3,5 estrelas. Veja, não é ruim o livro. Eu acho que sou eu que tô meio... Não funcionou tanto esse livro e eu tô um pouquinho já sacando demais a história. Então,
isso me perturba durante a leitura. Então, 3,5 estrelas. Eu tô sendo muito modesta, eu geralmente dou muitas estrelas, mas é um bom livro, não é que ele é ruim, é o esquema Freida McFadden. Mas me conta, você já leu Detento? Você teve essa mesma impressão que eu? Você acha que é porque eu já passei de 10 livros da Freida ou é porque essa história especificamente não é tão interessante assim? Enfim, eu queria muito saber a sua opinião, mas enfim, falei bastante. Normalmente eu não conto tanto sobre o livro, eu faço mais teasers, mas enfim, era para colocar aqui a discussão sobre O Detento, esse livro da Freida McFadden, e eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.